patrocinado pelos Supply Handlers. Depois de cerca de um ano de investidas, o Tottenham finalmente chegou a um acordo para contratar Savinho do Manchester City por um pacote que pode chegar a 100 milhões de euros, em um negócio que está se tornando um dos mais surpreendentes desta janela de transferências de verão. Ele basicamente foi um fracasso no Manchester City, e nem sequer foi incluído na lista de 55 jogadores do Brasil na Copa do Mundo deste ano. Todo mundo achava que ele seria simplesmente dispensado por qualquer valor neste verão, por isso as pessoas estão achando muito difícil entender essa negociação. Por isso, existe uma pergunta que está na boca de quase todo torcedor desde que essa notícia saiu. Por que diabos o Tottenham concordou em pagar 100 milhões de euros por Savinho? Vamos tentar responder essa pergunta neste vídeo de hoje. Primeiramente, podemos admitir que o Tottenham está enlouquecendo nessa janela? Está realmente difícil entender muitos dos negócios que eles vêm fazendo. Sim, contratar Andy Robertson e Marco Senesi de graça e até pagar 60 milhões de euros por Van Hecker foi um bom negócio. Mas eles contrataram Sandro Tonali por 108 milhões de euros e gastaram 99 milhões de euros em Matheus Fernandes, que já tinha sido rebaixado. Depois dessas duas contratações, todo mundo começou a apontar o dedo para o Tottenham, acusando o clube de arruinar o mercado e piorar a inflação. Mal sabíamos nós que eles tinham outra bomba esperando por nós. Então, a negociação pelo Savinho realmente segue o padrão dos negócios que o Tottenham tem feito neste verão. É como se eles tivessem tropeçado em algum dinheiro e simplesmente começado a gastar sem pensar. Obviamente, depois de terem lutado contra o rebaixamento em 2 temporadas seguidas, existe um certo medo e desespero nisso, o que os levou a esse ponto. Mas acreditamos que é mais do que isso, na verdade. O Tottenham provavelmente vê isso como uma aposta que pode dar certo para eles em um futuro próximo. Sim, a passagem dele pelo Manchester City não foi nada bom. Ele marcou apenas 7 gols em 84 partidas pelo clube, sendo apenas 1 em 16 jogos da UEFA Champions League e 2 em 53 partidas da Premier League. É verdade, os números de gols não são bons, mas é o seguinte, ele tem apenas 22 anos. Ele ainda tem toda a carreira pela frente, então o Tottenham provavelmente espera contratá-lo antes que ele chegue ao auge. A verdade é que, se ele estourar em alguns anos, ninguém vai falar sobre o valor pago por ele. No verão passado, todo mundo estava comentando sobre quanto o Bayern de Munique pagou por Luiz Dias e quanto o Liverpool pagou por Hugo Ekitike. Eles foram vendidos por 70 milhões e 95 milhões de euros, respectivamente. E todo mundo falava que era dinheiro demais. Mas esses times decidiram apostar e acabou valendo a pena em apenas um ano. Ninguém mais fala sobre o valor pago por eles. Provavelmente esse é um dos motivos pelos quais o Tottenham pagou tanto dinheiro. Eles sabem que é uma aposta, mas acreditam que pode valer a pena em um futuro próximo. Por isso, decidiram gastar tanto dinheiro com ele. Mas o que exatamente eles viram nele, além da idade? As coisas podem não ter dado muito certo para Savinho no City, mas sua passagem pelo Girona mostra que ele realmente pode ser uma estrela. Nessa temporada, ele foi o melhor driblador da liga e um dos melhores da Europa. Ele foi o único jogador da La Liga que completou mais de 100 dribles na temporada de 2023 a 2024. Para contextualizar, Lamine Yamal completou apenas 70 dribles na mesma liga naquela temporada. Além disso, Savinho marcou 9 gols e deu 10 assistências. Naquela temporada, ele ficou entre os 5 melhores em grandes chances criadas, entre os 3 melhores em assistências e foi o número 1 em dribles na La Liga. Ele foi escolhido para a seleção da temporada da Liga e foi um dos motivos pelos quais o Girona conseguiu disputar o título naquela temporada, ajudando o Girona a garantir sua melhor colocação na história da Liga e a se classificar para a Liga dos Campeões da UEFA pela primeira vez em toda a sua história. Na época, Savinho era realmente visto como um possível rival do Lamine Yamal ao longo da carreira, e todos esperavam que ele se tornasse um dos melhores jogadores do mundo em um grande clube como o Manchester City. O desfecho realmente chocou a todos, mas mesmo durante sua passagem pelo City, uma coisa que ele sempre teve foi sua criatividade. Em sua primeira temporada no Manchester City, ele marcou apenas um gol na liga, mas conseguiu terminar entre os 10 melhores em assistências na Premier League. Essa criatividade é certamente algo que o Tottenham está de olho neste momento. Se isso puder melhorar ainda mais, ele certamente pode se tornar uma estrela. Ele também é um bom condutor de bola. Some a isso os dribles e a criatividade dele, e aí você tem um potencial craque. Ele cruza bem a bola, e com Dominique Solanke e Richarlison no clube, isso pode ser muito útil. E sua versatilidade é outra coisa que o torna muito valioso. Ele se sente muito à vontade tanto pela esquerda quanto pela direita, o que é algo que os treinadores sempre vão valorizar em um ponta. Ele será uma ótima ferramenta tática e uma excelente opção para cobrir desfalques dos dois lados, algo que sempre estará na mente do Tottenham depois do que aconteceu com eles nos últimos 2 anos. E não se esqueça que ele é brasileiro. Temos quase certeza de que a nacionalidade dele influenciou no valor da transferência. Gostando ou não, existe um grande favoritismo por atacantes brasileiros no mercado de transferências. O atacante brasileiro médio que sabe fazer alguns dribles vai ser vendido por um preço muito mais alto do que o jogador espanhol do mesmo nível.
Quero dizer, todos víamos Antony ser vendido por 100 milhões de euros, depois de apenas uma boa temporada no Ajax. E nesse caso específico, estamos falando de um jogador brasileiro vindo de um clube inglês. Aí já é inflação em dobro. De qualquer forma, nós tentamos ao máximo entender tudo isso, mas admitimos que ainda é bem estranho. Um pacote de 100 milhões de euros pelo Savinho, depois das 2 últimas temporadas que vimos dele na Premier League, é realmente insano. No mínimo, o Tottenham não deveria estar com medo de que o fracasso dele no Manchester City signifique que ele não se encaixa bem na Premier League. Bom, vamos ver se essa aposta deles vai dar certo. Talvez eles estejam certos no que estão vendo, e o Savinho realmente vá surpreender todo mundo nessa temporada. Mas sabe de uma coisa? Provavelmente tem algo estranho acontecendo por lá. Boatos sugerem que os dois clubes estão, de alguma forma, agindo em conluio, e que o Tottenham está ajudando o Manchester City nessa situação. A teoria é que o que realmente está acontecendo nesse caso é que eles estão tentando pagar em torno de 130 milhões pelos dois, Omar Marmoush e Savinho, o que colocaria a avaliação em cerca de 65 milhões para cada um deles. Nada mal, se formos bem honestos. No entanto, o Eintracht Frankfurt colocou uma cláusula de revenda no contrato do Marmoush quando ele se transferiu para o Manchester City, o que torna essa situação um pouco mais complicada. De acordo com os rumores, esse acordo agora está sendo estruturado para inflar o valor do negócio do Savinho e manter o do Marmoush bem baixo. Assim, o dinheiro que o Manchester City terá que pagar ao Eintracht Frankfurt seja o mínimo possível. Dessa forma, o Manchester City fica com uma parte maior da taxa de transferência, e parece que o Tottenham está tentando ajudar seus rivais da Premier League com isso. No fim das contas, ambas as taxas de transferência acabam no bolso do Manchester City, então eles realmente não se importariam com a forma como isso é estruturado. Então essa teoria realmente faz muito sentido. Isso provavelmente explica melhor porque o negócio do Savinho pode chegar a 100 milhões de euros. Enfim, agora é hora de ouvir vocês. Vocês acham que existem outros fatores que influenciaram o Tottenham a pagar tanto pelo ex-jogador do Girona? Contem pra gente nos comentários. Também digam nos comentários como vocês acham que o Savinho vai se sair no Tottenham. Todo mundo está esperando que ele fracasse feio, mas será que ele pode surpreender todo mundo e virar um verdadeiro monstro em Londres? O que vocês acham? Se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Ative também o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!